Boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos dar início aos trabalhos desta tarde com a leitura do texto do livro Fonte Viva, psicografado pelo irmão Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito de Emmanuel. O subtítulo é Administração. Na essência, cada homem é servidor pelo trabalho que realiza na obra do Supremo Pai. E simultaneamente é administrador, porquanto cada criatura humana detém possibilidades enormes no plano que evolui. O orlando do mundo não é somente aquele que encanece os cabelos à frente dos interesses coletivos, das empresas públicas ou particulares, combatendo os 30 mil a fim de cumprir a missão que se tem. Cada inteligência da terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. A fortuna e a autoridade não são valores únicos de que devemos dar conta hoje e amanhã. O corpo é um templo sagrado. A saúde física é um tesouro. A oportunidade de trabalhar é uma bênção. A possibilidade de servir é um obséquio divino. O ensejo de aprender é uma porta libertadora. O tempo é um patrimônio inestimável. O lar é uma dádiva do céu. O amigo é um benfeitor. A experiência benéfica é uma grande conquista. A ocasião de viver em harmonia com o Senhor, com os semelhantes e com a natureza é uma glória comum a todos. A hora de ajudar os menos favorecidos, de recursos, o entendimento é valioso. O chão para semear, a ignorância para ser instruída e a dor para ser consolada são apelos que o céu envia sem palavras ao mundo inteiro. Que fazes, portanto, dos talentos preciosos que repousam em teu coração, em tuas mãos e no teu caminho? Vela por tua própria tarefa no bem, diante do Eterno, porque chegará o momento em que o poder divino te pedirá: dá conta de tua administração. Então vamos nos avisos. O MEPON desenvolve um projeto social com a distribuição de cestas básicas e de enxoval para gestantes. Então estamos sempre receptivos a receber doações. Temos nosso artesanato e livraria que também participa do projeto, em que os recursos são destinados à manutenção da casa. Estamos com inscrições abertas para o curso de acolhimento, que é um curso inicial do Espiritismo, e temos para aqueles que necessitam o atendimento fraterno. O tema de hoje, o tema do mês, melhor, é amai os vossos inimigos. E hoje será o subtema, retribuir o mal com o bem, será a palestra da nossa irmã Glória. Pedimos aos internados que curtam, comentem, compartilhem o nosso conteúdo e, se possível, também participem das atividades do mundo. Feito isso, vamos nos aquietarmos, mover o nosso pensamento ao alto e nos conectarmos com a espiritualidade superior, pedindo a proteção divina aos nossos trabalhos, a inspiração a todos nós, em especial a nossa irmã Glória e a nós outros. Estejamos sempre receptivos, com o coração e mente abertos, para que possamos receber os ensinamentos que com certeza nortearão a nossa caminhada. Pedimos também, Mestre amado, as tuas bênçãos e proteção aos nossos policiais militares que cuidam da segurança da comunidade, inspirando a todos eles, livrando de todos os males, e que possam desempenhar suas funções baseadas no amor e no desiderado de servir ao próximo. Pedimos também, Mestre amado, por aqueles irmãos que estão nas sarjetas da vida, nos hospitais, enfim,
aqueles que estão em sofrimento, às vezes por falta de uma palavra amiga, de orientação, que estejamos sempre sensíveis a esses irmãos sofredores, levando o nosso auxílio dentro das nossas modéstias possibilidades. Por tudo isso, ó Mestre amado, que pedimos a permissão para dar iniciar os trabalhos desta tarde. A palavra do Senhor. Sempre queremos saudar a todos com muito carinho, manifestar a minha alegria no voltar a esse convívio para trocarmos ideias, embora somente o palestrante fale, mas é uma troca, porque vocês recebem e certamente há uma junção de interesses do qual todos nós saímos vitoriosos. É muito importante esta mensagem que foi lida inicialmente. Ela nos mostra, sobretudo, que nada se desperdiça. É interessante pensarmos nisso, no desperdício físico mesmo. Tudo que acontece, como diz Candinho, todo mundo sabe quem é Candinho? O filósofo da moda. É para melhorar. Tudo que acontece de ruim é para melhorar. É muito interessante a gente avaliar essas coisas populares e, sobretudo, quando elas são aproveitadas numa situação religiosa séria, como é a nossa doutrina. Você sabe qual é o número da mensagem que foi lida? 75. Eu quero chamar a atenção, quando voltarmos para casa, para relermos Fonte Viva, que é um livro comum, não é? Todos nós temos. Quando não tem, pede emprestado ao outro para ler a mensagem 75, para valorizar o mínimo que se apresenta diante de nós. Às vezes, não fazemos isso, somente aquilo que preenche, somente aquilo que é vistoso, numa linguagem muito simples, chama a nossa atenção. Vamos modificar isso. Vamos estar atentos, porque às vezes alguma coisa valiosa não se completa se não colocarmos os adendos, os complementos, e perdemos a essência daquilo que nos foi apresentado, que chegou aos nossos olhos. E se chegou aos nossos olhos e nos foi apresentado, deve ter
muita importância para nós. Porque nós não temos uma total absorção de tudo que existe. E não temos que desperdiçar aquele pouco que nos é ofertado. É interessante esta avaliação, que não faz parte do assunto que vamos tratar hoje, mas por ser interessante essa experiência, é que eu estou chamando a atenção. Não é simplesmente uma mensagem lida para iniciar formalmente o nosso trabalho. Talvez nos traga uma visão que pode ampliar o valor da nossa vida. O nosso assunto de hoje: pagar o mal com o bem. Eu quero iniciar quero ler uma historinha para que nós possamos desenvolver. Havia duas vizinhas que viviam em pé de guerra. Não podiam se encontrar na rua, que era a briga na certa. Um dia, Dona Maria descobriu o verdadeiro valor da amizade e resolveu que iria fazer as pazes com Dona Clotilde. Ao se encontrarem na rua, muito humildemente, Dona Maria disse: minha querida Clotilde, já estamos nessa desavença há anos e sem nenhum motivo aparente. Estou lhe propondo que façamos as pazes e vivamos como duas boas velhas amigas. Dona Clotilde, na hora, estranhou a atitude da velha rival e disse-lhe que iria pensar no caso. E pelo caminho foi matutando: essa Dona Maria não me engana, está querendo me aprontar alguma coisa e eu não vou deixar barato. Vou mandar-lhe um presente para ver a sua reação. Chegando em casa, preparou uma bela cesta de presentes, cobrindo-a com um lindo papel, mas encheu-a de esterco de vaca. Eu adoraria ver a cara de Dona Maria ao receber este maravilhoso presente. Vamos ver se ela vai gostar dele. Mandou a empregada levar o presente à casa da rival com um bilhete: aceito sua proposta de paz e, para selarmos nosso compromisso, envio-lhe este lindo presente. Dona Maria estranhou o presente, mas não se exaltou. E pensou: o que ela está propondo com isso? Não estamos fazendo as pazes? Bem, deixa para lá. Alguns dias depois, Dona Clotilde atendeu a porta e recebeu uma linda cesta de presentes coberta com um belo papel. É a vingança daquela asquerosa da Maria. Que será que ela aprontou? Qual não foi a sua surpresa ao abrir a cesta e ver um lindo
lindo arranjo das mais belas flores que podiam existir no jardim e um cartão com a seguinte mensagem: este ramalhete de flores é o que lhe ofereço como prova da minha amizade. Foram cultivadas com o esterco que você me enviou e que proporcionou excelente adubo para o meu jardim. Afinal, cada um dá o que tem em abundância na vida. Eu escolhi essa historinha para que nós possamos fazer uma análise simples, proveitosa, sobre o mal e o bem. Às vezes, nós pensamos que fazemos o mal e o outro transforma em bem. Então, vamos avaliar. O mal é mal e não pode ser bem? Muito interessante quando a gente rotula, quando a gente só vê por um prisma, por um ângulo, alguma coisa. E o perdão, que é uma ferramenta que nós dispomos para fazer essas transformações. Vamos analisar, nesta oportunidade, a importância pregada por todos os avatares e, sobretudo, vivenciada pelo nosso Mestre Jesus de Nazaré. Além de pregar, ele vivenciou. Não esqueçamos as últimas palavras de Jesus encarnado: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Referindo-se àquela multidão que dias antes o aclamou e agora lhe condenou à morte e soltou Barrabás. É interessante, ele que pregou, que viveu o perdão, para que nós possamos nos utilizar desta ferramenta, como nós queremos colocá-lo, que pode ser utilizada a qualquer momento por qualquer de nós. Vamos ver o que, devidamente avaliado, beneficia e a quem. São itens que nós, muitas vezes, quando não estamos atentos para a utilização de uma ferramenta, nós deixamos dentro da gaveta, dentro de outros materiais que não são utilizados por nós. A sua inutilização nos faz perder grande ensinamento. E assim
considerando, nós vamos analisar que o perdão não significa, como nós costumamos somente avaliar, generosidade da nossa parte. Esta é a avaliação mais comum. Aquele que diz perdoar, nem sempre perdoa, ele se acha generoso. Ou seja, ele é capaz de ter aquela atitude e por isso ele se autoproclama como somente ele tem essa capacidade. Mas o perdão, ou seja, a compreensão do outro, tem vários ângulos para serem examinados. O primeiro ângulo que eu quero colocar para vocês, e espero que todos visualizem o resultado, é que quando somos atingidos, melhor dizendo, quando nos consideramos atingidos pela agressão do outro, nós só estamos no nosso nível, na nossa posição. A agressão vem em nossa direção. Quando consideramos de uma maneira mais ampla, mais flexível, toma ares completamente diferentes. Vamos colocar isso na prática. Eu agrido alguém. Aquilo que eu estou dizendo atinge alguém naquela posição, naquele nível, naquela situação. O que temos que fazer primeiro para considerar o perdão é mudar de posição. Ao invés de sermos o agressor ou o agredido, nos colocar na posição de onde veio a agressão. Muita vez, o problema toma um rumo completamente diferente. Porque nós mudamos de posição. Percebam isso. É muito interessante para ser examinado. E quando nós mudamos de posição, o nosso olhar pode tomar dimensões completamente diferentes. Ao invés de sermos os agressores, somos os agredidos. Ao invés de sermos os agredidos, nós somos os verdadeiros agressores. Então, as reações que nós temos, que chamamos de males, porque eles são tantos que nós consideramos que não pode ser compreendido no singular. Os males que me chegam, como se fôssemos nós espectadores que só recebêssemos aquilo que não queremos.
O questionamento principal é: qual a nossa postura nessa situação? Muitas vezes, a nossa postura é de não reagir. Não reagir de uma maneira exterior. Vai dar a impressão de que ou não recebemos a agressão, ou recebemos, mas não consideramos como agressão, ou não tenho condição de enumerar todas as situações. Bem simples para pensar. Vamos examinar se estamos agredindo a quem, por quê. E às vezes fazemos isso como uma catarse. O que é catarse? Como temos que entender esta expressão para compreender o que devamos fazer? A catarse é uma situação em que nós estando envolvidos, nós usamos de qualquer maneira para sairmos dela. E, naturalmente, quando estamos envolvidos numa situação, nós não podemos ter a necessária virtude que se chama paciência, a visão pura daquela situação. Estamos, vou dizer uma palavra difícil, mais adequada, obnubilados. Quer dizer, tão envolvidos, enrolados, que não enxergamos a verdadeira, a realidade da situação em que estamos. Então percebamos a grandeza do perdão na sua legítima concepção. O perdão, queridos amigos, ou seja, a compreensão do outro na sua inteireza. Ele não podia fazer outra coisa. Ele não tinha outra forma para se manifestar, senão aquela que ele manifestou. Não porque ele era ruim. Olha o caso de Dona Maria com Clotilde. Maria mandou uma cesta, aparentemente muito bonita, com papel bonito, mas o conteúdo era o esterco de vaca. Para que Dona Clotilde ia receber um esterco de vaca? Mas Dona Clotilde entendeu, mas não retribuiu na mesma intensidade. Usou o esterco de vaca como adubo. Olha que coisa interessante, que lição bonita para nós. Às vezes, e quase todas as vezes, nós nos deixamos envolver pelo que o outro sentiu e até dominar. O outro é que sentiu. E o que ele sentiu foi tão forte, envolvente, e eu tão frágil, que me deixei envolver, que me contaminei. A proposta de Jesus é outra. A proposta de Jesus é exatamente
que nós compreendamos o outro naquele momento, naquela situação especial ou até costumeira, não tem importância nenhuma. Porque tem pessoas que se caracterizam como agressoras, estão sempre, dizem elas, alerta. Dizem elas, com o olho voltado para uma realidade. Mas o olho é delas. A situação é delas. Nós só deixamos nos envolver se quisermos. Se também estivermos no mesmo nível. Dona Clotilde usou o adubo, o esterco de vaca, cultivou flores. As flores ficaram belíssimas porque o esterco de vaca é um excelente alimento para a terra, que se une à terra, e as plantas se revigoram. E devolveu a cesta de flores com o adubo que Dona Maria lhe enviou, no sentido de ofendê-la. Que ninguém vai presentear o outro com esterco de vaca. Como ninguém é grande, ninguém é agradável, só trazendo confusão no lugar ou nos lugares por onde anda. É preciso que nós, usando uma oportunidade como essa, que o ano do calendário começa, nós façamos uma autoavaliação profunda, olhando tão somente para nós mesmos, observando tão somente o que nós estamos fazendo, não colocando ninguém. É uma situação única. Como eu estou? São perguntas que nós podemos fazer para aproveitarmos não somente os ensinamentos que a doutrina espírita nos dá, e mais das vezes nós colocamos ouvido através de um ouvido e saindo pelo outro. Como estamos administrando, como vimos na mensagem 75 do livro Fonte Viva, os bens que estão à nossa disposição? Todos. Nada existe que não seja aproveitável por nós, mesmo quando estamos já desenvolvidos, quando estamos caminhando com segurança, tem sempre um pedacinho a completar, tem sempre uma falha a cobrir, e ao invés de estarmos atentos para apontar a falha do outro, voltemos para nós mesmos, com honestidade, apreciando o nosso comportamento, apreciando a situação na qual estamos envolvidos, e vamos, com certeza, tendo mais segurança do que
se não fizermos esta autoavaliação. Não porque o outro mostrou. Muitas vezes nós somos artistas perfeitos para esconder, mas naquela postura, o dedo que aponta tem sempre um que está voltado para nós. Não que queiramos ser santos, como dizemos numa linguagem vulgar, mas estamos fazendo uma verdadeira autoavaliação. Sempre. E o perdão, no caso, é uma das nossas uma pedrinha que mais nos incomoda no sapato. Dele pode resultar um avanço na nossa caminhada. Guardar mágoa. Para quem? Com que objetivo? E quantas vezes nós dizemos, isto eu não vou esquecer, como se fosse um troféu. Troféu que só faz nos amargurar. Porque toda lembrança desagradável não pode nos trazer uma situação agradável, recompensadora. Guardamos uma lembrança, sobretudo, queremos neste momento nos dirigir aos pais, porque ouvimos sempre das crianças uma observação que eles guardam de uma maneira como uma joia. Eu não esqueço de quando meu pai, sobretudo os homens, fez isso, me fez aquilo, e fica mantido na memória. Imaginemos, nós como professores, tentamos cobrir a situação e de uma forma prática colocar tantas coisas que o pai fez, que a mãe fez, ou todas as coisas, porque se o pai e a mãe o protegessem, eles não atingiam a fase adulta. Se o pai e a mãe não os cuidassem, eles não estariam se fortalecendo na sociedade. Ao invés de lembrarem do carinho, do cuidado, do esforço que os pais fazem para mantê-los, eles guardam a mágoa de um tapa. Já ouvi isso enésimas vezes, de um safanão, um empurrão, um beliscão até, que hoje a gente não usa beliscão, é coisa do meu tempo, não é? Para poder conter a criança. Eles não esquecem. Então, é algo que a gente vai cultivando com o vizinho, em casa mesmo, entre irmãos, ao invés de pensar na companhia, na brincadeira, na ajuda que o irmão deu para que a vida familiar se torne agradável, companhia. Lembra de alguma coisa que aconteceu esporadicamente, que podia muito bem
está esquecido. Mas a nossa tendência é desvalorizar o outro, nos colocar numa postura como se não fizéssemos as mesmas coisas da mesma forma que o outro, porque estamos numa situação espiritual em provas e expiações. Isto não é uma frase, isto é um esclarecimento que os Espíritos nos dão e que comumente eu posso dizer a vocês: somos farinha do mesmo saco. Todo mundo entende isso. Estamos todos na mesma situação, necessariamente no mesmo item, mas se estamos todos no planeta Terra, neste momento, é porque o nosso lugar é aqui e agora. Quando tivermos uma situação diferente, estaremos em outro planeta, em outro mundo, porque vencemos as dificuldades deste que agora nós vivenciamos. Então vamos reconhecer isto, vamos perceber que o conhecimento não chega para todos na mesma percepção. Chega para todos, uns percebem e outros ainda não percebem. Esse ainda é providencial para ser chamado a atenção, porque mais cedo ou mais tarde vai ser percebido. Todos nós temos a mesma caminhada. E como todos nós somos criados iguais pelo nosso Criador, a administração é que nos diferencia. Uns aceleram, outros completam, outros repetem, outros, sei lá o que é que podem fazer, nós podemos fazer. E como somos imortais, nós repetimos a caminhada. Nenhum de nós hoje pode aceitar aquela compreensão que no passado foi formulado na Bíblia Sagrada. Deus criou anjos e homens. Os anjos, está lá no livro Gênesis, para a sua glória e seu serviço. Os homens para ganhar o seu sustento com o suor do seu rosto. Que Deus parcimonioso é esse? Por que não me perguntou, não perguntou a você, se você queria ser anjo ou homem? Nós não podemos aceitar este pensamento que dominou um determinado tempo. Todos nós, queridos irmãos, somos iguais. Temos a mesma organização. Nada pode nos diferenciar, porque a lei de Deus é perfeita e justa. E também eterna. Está lá a declaração em O Livro dos Espíritos, para que nós possamos nos autoavaliar, olhar para nós mesmos
como criaturas de Deus. Foi Deus que me fez, que me organizou, que me oportuniza a situação de que eu possa administrar as minhas potencialidades ao meu gosto, não necessariamente ao gosto do outro, mas o outro pode ter um gosto mais aperfeiçoado do que o meu e avançar. E não é por isso que o culpado é Deus. Se a organização é igual, é livre a cada um, como nos ensinou Jesus, segundo a sua obra. Então, o perdão, como nos aconselha Jesus, de várias formas, de várias maneiras, ele se expressou. É uma ferramenta, como acabamos de examinar. Podemos usá-la ou podemos guardá-la. Usando-a, não somente nós promovemos um estado de paz onde vivenciamos, mas uma paz sincera, não é aquela que Dona Maria formulou para Dona Clotilde. Dona Clotilde utilizou o esterco, Dona Maria mandou por maldade. Então, nós também, muitas vezes, não só guardamos mágoas, como também fazemos o outro sofrer. Ou seja, tratamos o nosso próximo como se ele não fosse criado por Deus igual a nós. Lembremos-nos, nesta oportunidade, do que Jesus nos ensinou como marca registrada, como receita de felicidade. Não existe outra receita de felicidade tão completa. Fazer aos outros o que queremos que seja feito a nós. Os enganos podem ocorrer. Somos ainda frágeis espiritualmente, estamos nos fortalecendo cada vez mais, auxiliados pelas mensagens permanentes que nos chegam por aqueles que já alcançaram o nível que desejam que nós alcancemos. Esse é o quadro. Os mensageiros que nos ajudam, eles estão nos ajudando no fortalecimento de nós mesmos, para que nós possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Estou utilizando ensinamentos mais simples de Jesus. Não sejamos cegos, não sejamos surdos, porque o que nos espera é a felicidade. Quando depende de nós, como procedemos. Ajudas temos quando quisermos, mas nenhuma ovelha se perderá, disse Jesus, se referindo a nós para nos fortalecer. Por mais infeliz, desgraçado que estejamos
em um determinado momento vai chegar a hora da mudança, da redenção. Vai depender de nós. Para que, então? A próxima pergunta. Para que adiarmos esta situação? Qual a vantagem de mantermos o sofrimento? Parece-me que nenhuma. Ainda não encontrei uma resposta diferente a esse questionamento. Nenhuma vantagem o sofrimento nos traz. Porque dele todos nós queremos nos libertar. O sofrimento, trazido especialmente pelo perdão, é inadmissível para quem não quer perdoar. Perdoar no sentido de somente compreender o estágio do outro. Ele não estava bem, ele não se sente bem, por isso ele quer compartilhar esse sofrimento agredindo os outros. Mas só é agredido quem concede a oportunidade da agressão. Nós podemos colocar um escudo protetor permanente em nós, que chamaremos de perdão. Não é esperar que o mal nos chegue, é estar sempre no bem, é fazer aos outros o que queremos que seja feito a nós, não para sermos os bandeirantes descobridores, mas para o nosso próprio esforço, para estarmos escudados de tudo aquilo que nós não queremos guardar. Se o outro quer guardar ainda temos como ajudá-lo, não só perdoar, mas aquela situação que na casa espírita, nas religiões tradicionais, todos nós estamos ouvindo permanentemente: a oração. A oração, queridos companheiros, é um alimento que nos nutre. Há aquele que ora e o benefício que ele espalha para onde ele dirige o seu pensamento. Orar por aqueles que nos ofendem, mas orar com felicidade, num desejo real que o outro seja atingido por aquelas vibrações que, emitidas por nós, podem promover a sua mudança. Às vezes, o sofrimento, ele deteriora o ser, lhe tira a visão de que ele pode ser feliz. Só ele se julga infeliz. Imaginemos uma pessoa sedenta num lugar onde não vê a perspectiva de água. Pensa que vai morrer de sede. E, de repente, lhe é apresentado uma jarra d'água para beber.
É assim também que funciona a oração. O desespero cede a uma realidade da qual ele não pode se furtar. Ele está com sede, ele tem que beber a água. Na oração, quando nós fazemos aquela prece, mandamos aquela vibração sincera, real, direcionada, ela chega no endereço certo e muda, transforma. Não esqueçamos de orar pelos nossos considerados inimigos. E se não tiver inimigo nenhum, pelos inimigos dos outros. Melhor ainda, porque estamos em grupo, ajudando-nos uns aos outros. Assim, acho que lhes trouxe uma mensagem de ânimo, de verdadeira repercussão físico-espiritual. Não desacredite de você. Por mais que você se sinta desalentado, não perca a esperança. Você vai sair desta. Não é de outra, não, é desta mesmo. Quando se dispuser a aurir do seu redor as forças que muitas vezes estão soltas, circulando, e nós, basta que uma profunda aspiração nos beneficie. O bem está ao nosso redor, como o mal também pode estar. Só lhe afeta se você inspirar. Então, vamos procurar não somente fazer este exercício, como também deixar que exale de nós, servir, ajudar, erguer, perdoar, dar remédio, pensar no outro, alegrar o outro, e tantos verbos que eu poderia me utilizar agora para que este ano não seja igual àquele que passou, como diz a música do carnaval. Que necessariamente eu não me vista de Colombina e você de Pierrot. Vamos trocar de fantasia. Vamos mudar. Atentos, vigilantes. Mais uma orientação de Jesus. Vigiai e orai para não cair em tentação. A proposta que lhes trago para que vivamos da melhor maneira possível. E esta possibilidade está ao nosso alcance. O possível não é criação do outro. O possível está na possibilidade de cada um fazer
do pouco que tem, o muito que necessita. Vamos espalhar as benesses das nossas orações por todos os momentos, em todos os lugares, para que todas as pessoas se beneficiem. Não escolhamos, porque tudo que está à nossa disposição, dado por Deus, é para todos, sem escolha. Que este ano seja verdadeiramente novo para todos nós. Não nos encolhamos. Vamos nos doar, porque nós somos um poço inesgotável do bem. Somos criaturas de Deus. Muito obrigada pela atenção, pela oportunidade, e desejo que, como formulamos o nosso trabalho, seja bem aproveitado por todos nós. Diga. Alguém tem alguma pergunta a fazer antes de mim? Desculpe a minha Não, desculpa nada. O tema é, eu cheguei atrasada, qual é o tema? O tema é pagar o mal com o bem. Não era duelo, minha doutora Iracema, como é o nome da senhora? Glória. Era a doutora Iracema e o duelo. Mas houve uma dificuldade aí, e eu sempre estou à disposição, me coloco para a companheira que formula esse trabalho, e nós combinamos que seria esse o tema. Olha, Ontem. Foi ontem. Um ponto, o tema? Sim. Ontem? Aonde? Na minha casa. A senhora não me convidou? A senhora não me convidou? Eu vou botar a minha interpretação. Hoje em dia, as pessoas estão tão vulneráveis, principalmente as mulheres. E já tem uma nova Bíblia. Não sei se a senhora tem conhecimento. A Bíblia de Maria diz: Jesus, geração perversa, em Jeremias, geração perversa. Eu não vou considerar nem criança de peito. E aí, as pessoas não se amam, é omissão, uma agredindo a outra, não respeita o direito do idoso, não respeita o direito de ninguém. Como é que a senhora pode falar em perdão? Porque a nossa oportunidade não é uma só existência. Nós temos existências. A cada vez, cada um de nós recebe, pratica, faz ou não faz aquilo que deve fazer. É livre. Então nós podemos estar no mesmo lugar, por exemplo, como estamos aqui agora, e não termos o mesmo ponto de vista. Não tem importância. O importante é que aquele ponto de vista que mais me beneficie, ele seja absorvido por mim. Porque nós não podemos agir sobre o outro, porque o outro tem a sua organização para administrar. Cada um de nós é um ser, é uma individualidade. Então não vejamos o que o outro representa, sejamos o que nós queremos representar.
É por isso que se fala assim na casa espírita. O estímulo é geral. O aproveitamento é pessoal e intransferível. Não tenhamos pressa. Somos imortais. Completados. Na vida prática não é assim. Para poder você tomar banho, você tem que ter água, de preferência um sabonete cheiroso. Mas quanta gente não tem o sabonete cheiroso, só tem a água, vai deixar de se beneficiar com o banho? Não. Então, cuidemos de nós mesmos, sem avaliar o outro. Apresentar em nome da direção do povo, nosso agradecimento à Glória, e de uma forma bem didática conseguiu nos mostrar a importância do perdão, e tenho a certeza que todos nós vamos sair daqui conscientes de que vamos nos esforçar cada dia, cada momento, para retribuir sempre o mal com o bem. E aproveitando esse grande exemplo que ela citou de Clotilde e Maria, é um exemplo bem prático que a gente pode adequar a nossa vida para o dia a dia. Entendeu? Além de perdoar, Clotilde teve a habilidade de pegar o que a gente pode chamar aqui na linguagem figurada de um torpedo que foi enviado para ela, amorteceu o torpedo e transformou o torpedo de uma flor, de um bem, e devolveu. Então, que a gente possa usar esse exemplo no dia a dia da nossa vida, usando sempre voltado para o bem, e com certeza seremos inspirados pela espiritualidade superior para que possamos praticar o bem. Muito obrigado, e a casa está sempre à sua disposição e volto sempre a trazer esses grandes ensinamentos para nós. Feito isso, vamos reforçar os avisos, né, dos projetos sociais do NACOM, cesta básica e o enxoval do bebê, os cursos, o artesanato, a livraria, enfim, vários instrumentos e ferramentas que estão à disposição para que a gente possa manter a casa e dar continuidade a esse belo trabalho que a gente chama aqui o Templo do Sabor, da Luz. Feito isso, o parte será individual, depois uma oração final, e vamos nos concentrar, já sempre estivemos concentrados, mas volvemos o nosso pensamento ao alto, buscando a continuidade da assistência espiritual que nos foi fornecida, que está sendo nesse momento. Amado Mestre, só nos resta te agradecer por tudo aquilo de bom que nos foi trazido nesta tarde, os esclarecimentos que, por certo, nortearão o nosso dia a dia. A começar pela leitura, a abertura do texto, onde nos mostra de uma forma bem clara, ratificando o que foi dito pelo nosso Pai. Vós sois Deus, cada um de nós é uma partícula do Pai. Temos dentro de nós os nossos instrumentos e os nossos talentos. E o texto nos exorta para que a gente possa refletir e utilizar esses talentos que cada um de nós pode, no sentido de servir a Ele, levando ao próximo, seja através da leitura, seja através do canto, seja através da exposição, enfim, várias maneiras que a gente possa fazer o bem e usar o instrumento divino que nos foi dado para que a gente possa progredir espiritualmente. Obrigado, amado Mestre, por tudo isso que nos trouxe e que possamos internalizar e mais ainda sermos um instrumento levando aqueles que não tiveram a oportunidade de estar aqui divulgando os teus ensinamentos e tudo isso que nós aprendemos nesta tarde. Por tudo isso, amado Mestre, em teu nome e com a tua bênção, damos por encerrados
primeira parte deste trabalho. São das coisas simples, despretensiosas, que a alma descobre os encantos dos dias, no bailar dos astros, nas folhas já mortas, no ficar mais perto das almas queridas. Nessas horas simples, a alma percebe o que é para sempre e o que sempre passa, e então se despe do que não lhe acresce, pra ser quase tudo sem ter quase nada. Quando a alma complica, acumula, pega, passa pelos dias, iludida e cega, vive como morta e sequer percebe, até que desperte aos encantos dos dias, pois se a ilusão nos afasta da vida, são nas coisas simples que a vida acontece. São nas coisas simples, despretensiosas, que a alma descobre os encantos dos dias, no bailar dos astros, nas folhas já mortas, no ficar mais perto das almas queridas. Nessas horas simples, a alma percebe o que é para sempre e o que sempre passa, e então se despe do que não lhe acresce, pra ser quase tudo sem ter quase nada. Quando a alma complica, acumula, pega, passa pelos dias, iludida e cega, vive como morta e sequer percebe, até que desperte aos encantos dos dias, pois se a ilusão nos afasta da vida, são nas coisas simples que a vida acontece. Até que desperte aos encantos dos dias, pois se a ilusão nos afasta da vida, são nas coisas simples que a vida acontece.